vamos para o segundo ponto, né? O segundo critério que Jesus nos ensina, que é de uma pessoa que está fundada em Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bom, queridos, é óbvio que todos nós procuramos no nosso dia a dia ter momentos apenas de alegria, né? Momentos apenas de diversão ou de levar a vida sem percalços. Mas essa é uma realidade, queridos, que não dá para fugir. Essa é uma realidade inescapável. As pessoas choram. Todos nós choramos no passado e vamos chorar no futuro. A promessa do Evangelho não é que você será poupado de todo choro. Não é, queridos. Inclusive, Jesus está dizendo, quem é que está chorando nesse texto? Os bem-aventurados. Até mesmo os bem-aventurados vão passar por momentos de choro. No Salmo de número 6, o salmista nos diz, eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, eu inundo a minha cama. De lágrimas eu encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Todos nós, queridos, já passamos por momentos que choramos no nosso travesseiro, que tivemos dificuldade para dormir, que não se tinha esperança. O choro veio. E o choro vem, queridos, inclusive para os bem-aventurados. Mas a diferença é, e o Salmo continua, ele diz, mas o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então a diferença, queridos, do cristão é que ele chora, mas tem alguém ouvindo aquele choro, tem alguém que se importa, e esse alguém é Deus. Que olha para a sua dificuldade e está ali para te ajudar, para te consolar e te fortalecer. A grande bem-aventurança daqueles que choram é porque eles serão consolados. É porque Deus virá até eles. Em vez daquela pessoa soberba que despreza Deus, que ignora Deus, que não está nem aí para Deus, essa pessoa está chorando e clamando por ajuda. E ela vai receber a bênção que nenhum ultrabilionário soberbo e em ostentação tem, que é ter Deus ao lado, te consolando e sendo ali para você um apoio e uma fortaleza. Deus consola os que choram, queridos. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que é mentira, isso aqui ou você duvida de Jesus, ou você conclui que é mentira dizer que você não terá problemas, que você não passará por adversidades ao longo da vida. Isso é uma obviedade tão grande, queridos, que é até ridículo falar sobre isso. Todos nós sabemos disso. Todos nós, neste momento, estamos passando por dificuldades. E todos nós vamos passar. E Jesus deixa bem claro, o Evangelho, ele é realista. Ele não é utópico, ele não está nas nuvens, né, filosofando, ou com expectativas irreais. Não, o Evangelho é realista. Os bem-aventurados, os felizes, o maior servo de Deus no planeta vai passar por momentos de choro. É Jesus que está dizendo isso. Qualquer coisa diferente é mentira. Ele disse, neste mundo vocês passarão por aflições. Mas o que ele diz, tenham bom ânimo. Não desistam, prossigam, vão tranquilos, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo é aquele que nos consola. Então, vá adiante. Agora, algumas questões aqui são importantes, queridos, do choro. Por que o choro, aquele que chora, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz aos olhos de Deus? Primeiro, né, queridos, porque chorar nos torna mais humanos, nos torna mais sensíveis. Aqueles que choram se quebrantam, aqueles que choram põem para fora todo o sentimento que eles têm. Porque é um perigo, queridos, e a psicologia fala disso claramente, você guardar sentimentos dentro de você. Quando, em vez de você colocar para fora, em vez de desabafar, você guarda aquilo no seu coração, aquilo adoece a sua alma, aquilo envenena você, e você vai trazendo consequências para quem você é, para como você enxerga o mundo. Então, diante das dificuldades, queridos, chore, desabafe, ponha para fora. Na cultura de Israel, era comum, não sei se ainda hoje é, mas era comum, diante de um falecimento, diante de um sepultamento, né, onde os familiares iam ali acompanhando o cortejo, eram contratadas choradeiras profissionais. Choradeiras profissionais, olha que profissão interessante.
Já pensou? Qual que é o seu trabalho? Não, eu sou um chorador. Existia essa profissão, quer dizer, as choradeiras que iam junto do caixão, chorando, jogando pó na cabeça e lamentando. Mas qual a utilidade disso? Isso, queridos, é para que o choro ele contagia. Então, aqueles familiares que estavam ali revoltados com Deus, ou com o coração pesado, e tão impactados, às vezes, pela morte, que não conseguiam chorar. E as choradeiras iam para fazer todo mundo chorar, contagiar todo mundo com choro. E aí os familiares choravam, botavam para fora, e aí vem tirado aquele peso, né? Porque você chora, você põe para fora, você se despede daquele ente querido que está partindo. Então chorar tem essa coisa de ser saudável para o ser humano. É importante você colocar para fora, é importante você desabafar. O livro de Salmos, às vezes você está lendo Salmos e você fica escandalizado. Porque o salmista diz e fala a Deus, Deus, esmaga o meu inimigo. Eu odeio o meu inimigo com ódio mortal. Eu quero ver ele morto, eu quero ver os filhos dele mortos, eu quero que todos eles pereçam e sejam destruídos pela tua mão. E tem passagens assim horrorosas. Mas por que isso, queridos? É porque o salmista, ele estava desabafando com Deus. Ele estava assim diante de Deus, Senhor, eu estou irado, Senhor, o que eles fizeram contra mim, eu tenho desejo de vingança, e ele põe isso para fora, ele desabafa com Deus, que é a pessoa certa, queridos, para colocarmos para fora os nossos sentimentos, principalmente os sentimentos maus, de ódio, de ira, de amargura, ponha para fora, não cultive esses sentimentos. Ponha para fora e fala, Deus, limpa o meu coração. Eu estou cheio de ódio, estou cheio de ira. E aí você chora aos pés do Senhor, e aquilo sai, e aquilo você põe para fora. Isso é terapêutico para a alma do ser humano. Então, sempre quando tiver alguma coisa assim, ponha diante de Deus e deixe Ele te ajudar a tirar aquilo do coração. Ai daquele, queridos, que não chora. Se Jesus diz, bem-aventurado aquele que chora, ai daquele que não chora. Ai daquele que vê a maldade no mundo, que vê as injustiças no mundo, que passa pela dor dos outros e é insensível. Que você não seja assim, queridos. Que nenhum de vocês tenha um coração duro ao ver uma pessoa enferma, uma pessoa sofrendo, você não se importe. Não. O que a Bíblia nos diz? Vamos chorar com os que choram. Vamos se importar uns com os outros. Então, há essa importância. O Evangelho nos ensina a sermos sensatos e a sermos sensíveis. Sensatos, pessoas que pensam antes de fazer, que usam da sabedoria, que usam do bom senso, seres que usam a mente que Deus lhes deu, seres racionais. Mas também o Evangelho não é algo meramente intelectual, meramente de ensino. Não, você precisa ser uma pessoa sensível, uma pessoa que chora, que se condói, que se importa, que tem um coração, que ama as pessoas e as ajuda. O Evangelho nos ensina a ser sensato e a sermos sensíveis. Jesus, ele chorou, queridos. Até Jesus chorou. Veja então que essa é uma realidade mesmo dos mais bem-aventurados. E ele chorou por quê? Porque o seu amigo Lázaro havia morrido e ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas as pessoas ao redor de Jesus estavam sofrendo, estavam chorando, estavam batendo no peito porque perderam Lázaro. E Jesus chora, porque ele vê a dor de todos ali. E às vezes eu imagino se Jesus não chora no céu, na glória, às vezes olhando a sua dor, o seu sofrimento, que às vezes você está chorando, encharcando, como nós lemos no Salmo 6, encharcando o seu travesseiro, achando que ninguém se importa, às vezes achando que ninguém está vendo. E às vezes Jesus está chorando junto com você. Às vezes ele se importa tanto que ele chora por você. E é importante que nós chorarmos, porque muitas vezes as pessoas só se importam depois que elas passam por aquilo. Vocês já viram que muitos ricos, milionários, bilionários, só investem em determinada causa depois que um filho, por exemplo, contrai um câncer, contrai uma leucemia, contrai alguma doença raríssima, e aí eles pegam aquela fortuna, investem, né, na pesquisa, investem nos trabalhos que estão sendo feitos. Que a gente não seja assim, só se importando depois que soframos, não. Vamos sempre se importar com as pessoas.